Graça e paz, irmãos. Em mais um dia, nos reunimos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Nosso canal que está tendo como objetivo a nossa leitura sobre livros de Atos. E, bem, recentemente a gente tinha parado no versículo, na verdade, o capítulo 8. E a partir do 8, prosseguimos até a Filipe e eunuco, que é o versículo 26, ou seja, a gente começou no 8 e fomos 26. E eu recomendo que, caso você queira entender algumas coisas que estão acontecendo, por exemplo, quem é tal pessoa, como isso acontece, recomendo que acompanhe os outros vídeos, porque os outros vídeos são bem abençoados. Não tem forma de agradecer a Deus pelo todo o incentivo que Ele anda me dando, toda a força de interpretar a palavra, porque interpretar a palavra não é fácil, porque é algo que Deus dá muita sabedoria, principalmente para falar, para explicar, porque às vezes eu mesmo tenho um pouco de vergonha em falar em público, e aí é uma coisa que é um pouco difícil de explicar, mas eu só tenho a agradecer a Deus. Mas em relação onde nós estávamos, como eu disse, nós estávamos em Filipe e Eunuco, e hoje vamos estar conhecendo alguém meio interessante, que é, a partir do capítulo 8, vamos para o capítulo 9, que é a conversão de Saulo. Mas para que você entenda Saulo, eu preciso estar explicando o contexto dos capítulos anteriores. Bem, como eu ouvi numa pregação de hoje, o que acontece a partir... Peraí. Como eu estava dizendo, é necessário entender o contexto para entender quem é Saulo. Meio que o que estava acontecendo? A palavra de Deus, ela estava convertendo muitas pessoas. Os discípulos eles estavam convertendo muitas pessoas estavam sendo batizadas, muitas pessoas estavam recebendo o Espírito Santo, que o Espírito Santo é um sinal que quando quando o Messias estivesse, era um sinal e realmente estava acontecendo isso. E o que acontecia? Que os judeus e algumas pessoas, principalmente o do Sinédrio, eles não estavam tão... Tipo, eles já estavam acostumados com algumas coisas. Tipo, por exemplo, pessoas que chegavam e diziam, eu sou o Messias, e depois dispersavam quando morria. Então, eles já estavam meio coisa. E meio que acontecia era que o evangelho, ele é pregado através da boca. E o que essas pessoas estavam fazendo? Estavam censurando eles, estavam prendendo, estavam maltratando, estavam colocando leis sobre eles. E meio que acontece? A partir da morte de Estevão, alguns dos discípulos, eles foram se dispersando para outros lugares. Porque a partir de Estevão começa a haver uma perseguição. E Estevão, que foi morto por pregar o evangelho, que era um dos diáconos. Nos capítulos mais para frente é dito também sobre Filipe. Eu sempre acho que é Filipe, mas não é Filipe. Que ele vai para Samaria. E a partir da Samaria ele prega o evangelho e converte alguém que era chamado Simão. O Simão, ele era um mágico que ele abraça a fé. Mas mesmo abraçando a fé, ele ainda havia maldade nele. Havia ainda mais intenções, e isso é divertido pelos discípulos Pedro e João, que também estavam na Samaria. E a partir disso, também acontece o que acontece em seguida. Nossa, isso aí foi difícil. O Filipe, ele se encontra com alguém que era um rico, ex-Antiope, eunuco, alto oficial de Candace. Ele era alguém importante. Filipe, ele recebe um chamado de Deus para ir até esse cara e pregar o evangelho, basicamente pregar o evangelho para ele, porque ele estava lendo o livro de Isaías e ele não estava entendendo, porque Isaías ele não fala, este é Jesus, mas ele literalmente prega sobre Jesus sem dizer o nome, tipo você descrever uma pessoa sem ver ela. Então,
A partir do contexto de perseguição dos discípulos se dispersando, entra Saulo. Saulo é alguém que é citado e até um pouco mostrado quando Estevão morre. E, bem, a partir do capítulo 9, se chama A Conversão de Saulo. Há duas referências que provavelmente vai ser percebida mais pra frente nessa série. E hoje vamos estar lendo a partir disso. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levante-se e entre na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levantaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Explicação. Saulo, ele estava perseguindo a igreja. Ele estava perseguindo as pessoas que realmente, como eu disse, estava vendo uma perseguição de vários fatores. Saulo, ele pede uma carta para ir até Damasco e prender aqueles que tivessem com o Espírito Santo, estivessem pregando. E nisso, a partir disso, quando ele vai para Damasco, quando ele está chegando assim, Deus vem sobre ele e fala: Por que me persegues? Porque realmente, cara, você não está perseguindo uma pessoa, você está perseguindo uma pessoa que realmente está pregando o evangelho. E a partir disso, Deus cega Saulo e fala: vai até Damasco e vai acontecer. Nisso, agora Saulo cego, ele vai até Damasco com a ajuda dos homens que estavam com ele. E nisso ele fica 3 dias sem ver, durante nada comeu nem bebeu. Provavelmente o que acontecia é que ele provavelmente se arrependeu e estava jejuando, o que é bem provável. A visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Disponha-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele estará orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos. E viu entrar um homem chamado Ananias e pôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupereis a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Versículo que é autoexplicativo, mas vale várias coisas a comentar. Basicamente, Saulo era alguém que já era mal visto, já era conhecido por
está prendendo pessoas que falavam o nome do Senhor. Mas o Senhor, ele age de formas surpreendentes. Às vezes ele age na vida de pessoas que você, aos teus olhos, você não vê como, mas ele age. E isso é puramente Deus. Isso é puramente glória. É o amor que ele tem por nós. E através de Saulo, como o próprio Deus fala, para Deus ele era um grande instrumento e ele ia ser usado, e realmente foi usado. Uma das cartas que são mais estudadas ultimamente, as cartas que são mais reflexivas, são as cartas de Paulo. Paulo, que pregava, eu estou mais acostumado com Paulo, para várias pessoas. E, sabe, é realmente admirável, sabe? Alguém que perseguiu os cristãos virou perseguido. É simplesmente... aquelas coisas que você só tem a agradecer a Deus por ter acontecido, porque palavras não tem. Saulo prega em Nossa, tô com a língua unha. Saulo prega em Damasco. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. Perdoe, minha língua por alguma razão tá assim. Ela tá dessa forma meio ruim. O que acontece aqui é que é algo que, tipo, para muitos, tipo, aos olhos de alguém que não crê, acha que seria mentira. Tipo, poxa, alguém que veio aqui pra, tipo, subjugar pessoas que pregam, agora essa pessoa tá pregando a Deus. E, tipo, é algo que você raciocinar assim, é algo que só demonstra o poder de Deus. Deus, ele age sobre vida de pessoas que você não vê, você não entende, mas ele age. E isso também mostra uma situação que quantas vezes a nossa fé no início é descredibilizada. Muitas pessoas que, tipo, poxa, a pessoa, ela muda, sabe? Ela recebe o Espírito Santo, ela... Quantas vezes acontece isso? Eu não consigo explicar direito, mas os que passaram por isso sabem. A pessoa de um jeito ela muda. E isso é obra de Deus. Isso, Saulo foi uma prova para os judeus que, poxa, Deus, tipo, agindo nessa pessoa. E isso é muito interessante. Agora, para finalizar, Saulo em Jerusalém e em Tarso. Esqueci de falar que os judeus queriam matar ele, então ele já foi para outro lugar. Porque é sempre assim, os cristãos nunca tiveram paz. Não é à toa que Deus deixa bem claro, ele vai saber como é que é sofrer pelo meu nome. Saulo em Jerusalém e em Tarso. Tarso e Jerusalém, acho que eram duas regiões. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregaram ousadamente em nome de Jesus. Estavam com eles em Jerusalém
entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuraram tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Como eu falei, é surpreendente, tipo, alguém que perseguia os cristãos. Ele se converteu, e nisso até os próprios discípulos o temiam. Mas Barnabé, se não me engano, nossa, eu não tenho, vou preferir não falar. Vou preferir não falar para não falar besteira. Mas eu penso, mas Barnabé não é aquele que duvidou sobre, eu quero ver sua mão, Jesus, quero ver se realmente. Não sei. Mas Barnabé, ele entra em defesa a Saulo e fala, não, isso aí é realmente, a conversa dele é verdadeira. E vou terminar por aqui, eu tô com muita vontade de ler o resto, mas vamos respeitar a ordem para não ficarem confusos. Então é isso, irmãos. A reflexão sobre hoje é isso, sobre Saulo, alguém que era perseguidor e virou perseguido, que mostra que nada é impossível para Deus. E é isso, irmãos. Obrigado a todos que estão assistindo os vídeos, que estão relevando a minha falta deles também, o que eu deveria ter vergonha. Mas é aquilo. Espero que Deus os ajude a vocês a enfrentar as dificuldades que não são fáceis. E é isso. Que a graça esteja com todos. E eu encerro por aqui. Bye, bye.